Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje vamos falar sobre a lição de número 8, que se trata do capítulo 20 e o assunto da lição é os 10 mandamentos. A texto áureo diz assim: Então falou Deus todas estas palavras. Êxodo capítulo 20, verso 1. A verdade prática diz assim: os 10 mandamentos formam o sustentáculo ético fundamental da civilização humana. E a nossa leitura bíblica está no capítulo 20, do verso 1 até o verso 21. A versão que eu vou ler é a NVT. Diz assim o texto bíblico: Eu sou, então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os seus estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No 7º, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: Fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: Não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Antes de entrar na lição, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e, muito importante, ativa o sino das notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo. Semanalmente a gente posta 2 vídeos de escola bíblica e diariamente nós estamos postando um vídeo curto com uma palavra pequena, mas que possa edificar sua vida, que nós chamamos de oráculo, né? Resposta de Deus. É um vídeo bem curtinho, cerca de 1 minuto,
a 1 minuto e meio, e todas as manhãs, às 6 da manhã, esse vídeo ele sobe aqui para o canal. Então ativa as notificações para você não perder nenhum desses vídeos. Se você não assistiu a aula passada ou se não pôde ir à igreja domingo passado, vou deixar o link da lição anterior aqui na descrição desse vídeo para você também acompanhar. Muito obrigado a todos os inscritos, estou muito feliz, a gente já chegou a 500 inscritos agora, a meta é bater os 1000, né? Então, para isso eu preciso da sua ajuda, preciso que você clique nesse botão bem aqui escrito compartilhar e envie para os seus amigos, envie lá no seu Facebook, nos ajude a compartilhar para que também outras pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus e pelas lições da Escola Bíblica aqui desse canal. Beleza? Que Deus te abençoe. Entrando então na lição, há um detalhe. A lição ela está dividida em 3 tópicos, são esses aqui, ó. Primeiro tópico, os 10 mandamentos. Segundo tópico, mandamentos verticais. E o terceiro tópico, mandamentos horizontais. Didaticamente, a nossa lição será baseada nesses 3 tópicos, tá? A introdução diz assim, ó, os 10 mandamentos eram parte da aliança entre Deus e Israel, quando ele, o Senhor, libertou a nação para si e fez dela um povo especial. Entrando no primeiro tópico, diz assim, ó, neste tópico veremos aspectos gerais dos 10 mandamentos, necessários para uma adequada compreensão deles. E o primeiro ponto aqui é, seu autor é Deus, baseado no verso 1 do capítulo 20, que diz assim, ó, então falou Deus todas estas palavras. Vou ler aqui um pedacinho só do comentário. O autor dos 10 mandamentos é Deus, Moisés é apenas o emissário. Êxodo capítulo 31, verso 18. O chama de tábuas do testemunho e diz que foram escritas pelo dedo de Deus. Em Êxodo 32, verso 16, está dito que eram obra de Deus e tinham sua escritura. Amém. Até aqui a leitura do comentário bíblico, do comentário da revista. Para entender um pouco mais a respeito dos 10 mandamentos, nós precisamos saber que eles são a base da legislação do povo de Israel, né? E mais na frente nós vamos ver agora a importância deles, mas o que nós precisamos frisar aqui nesse primeiro ponto é que Deus, ele é o autor. A autoria dos 10 mandamentos, assim como de toda a Bíblia, é Deus. Deus é o autor da Bíblia. Ela teve muitos escritores, mas autor só teve um. E os 10 mandamentos, eles são de suma importância porque eles regem tudo aquilo que vem depois. É a partir dos 10 mandamentos que todas as outras coisas elas se desenvolvem. E o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos, né? Também conhecido como as 10 palavras, e elas vão nortear ali todas as demais atribuições a eles. Aqui está dividido em 3 aspectos esses 10 mandamentos. O primeiro, ele expressa a moralidade de Deus. Segundo aspecto, ele expressa a pessoalidade de Deus. E o terceiro expressa a sabedoria de Deus. Então, os 10 mandamentos, eles expressam muitas coisas, entre elas esses três aspectos que nós mencionamos agora. Moralidade, pessoalidade e a sabedoria. Então, sobre isso que nós vamos falar aqui nessa lição. Segundo ponto, sua importância. Verso de número 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Os 10 mandamentos Os 10 mandamentos são uma das mais conhecidas seções da Bíblia. É uma das peças de literatura religiosa mais importantes do mundo. A expressão hebraica que os nomeia ocorre 3 vezes no Antigo Testamento: Êxodo, Deuteronômio 4 e Deuteronômio
10. Significa literalmente 10 palavras. Deca, 10 e logos, palavra. Então, nesse ponto aqui nós vamos ver a importância dos 10 mandamentos. Para que Deus ele colocou os 10 mandamentos para o seu povo? A importância principal é para organizar o povo. Deus libertou o povo da terra do Egito, conforme ele menciona várias vezes, e agora o povo ele está caminhando no deserto. Deus ele quer que esse povo se torne uma nação exemplar para as demais. Essa nação carrega o nome de Deus e essa nação ela tem que representar a pessoa de Deus. Ela tem que expressar o caráter de Deus. Então, para isso, ela precisa ter mandamentos, leis que possam reger as atitudes e as ações desse povo, bem como as nossas também como crentes, né? E então, os 10 mandamentos servem para santificar o povo, para que ele pudesse expressar o caráter santo de Deus. E o terceiro ponto aqui é a relação com o Novo Testamento, né? Qual é a relação dos 10 mandamentos com o Novo Testamento? Esse pontinho que nós vamos ver agora é o verso de número 6 do capítulo 20. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mais uma vez eu vou falar sobre isso. A gente já falou em outras lições, inclusive na revista Hebreus e Tiago. Uma boa parte dos crentes, eles imaginam que as coisas que estão no Antigo Testamento, elas estão caducadas, ou que expiraram, ou que não valem mais. Esse é um erro muito grave que algumas pessoas cometem, inclusive associando os 10 mandamentos a isso. Os 10 mandamentos do Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, não caducaram. Aquelas escrituras, elas valem-se para nós hoje. Tudo que está ali é lícito e vale para nós. É a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é eterna. E não existe duas Bíblias, uma do Antigo Testamento e outra do Novo Testamento. Os dois testamentos, eles são a palavra de Deus. Então não há nada anulado ali. Fazem parte, são complementares. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E toda a Bíblia precisa ser seguida, praticada, porque é a palavra de Deus. Então aqui, nesse ponto, relação com o Novo Testamento. Para a gente entender isso, nós vamos ter que dividir aqui, porque os 10 mandamentos, como a gente viu que ele possui 3 aspectos, que eles expressam 3 aspectos do caráter de Deus, aqui agora, no que diz respeito à aplicabilidade, ele também possui 3 aspectos. E são esses aspectos que nós vamos ver agora. O primeiro é a lei moral. Os 10 mandamentos são uma lei moral. O segundo aspecto é uma lei cerimonial, no que diz respeito aos rituais de culto. E o terceiro aspecto é a lei civil. O último aspecto, lei civil, serve para os israelitas, para os hebreus, para os judeus. Os 10 mandamentos precisam ser obedecidos nesse aspecto de lei civil para os israelitas. O segundo aspecto que a gente viu aqui, a lei cerimonial, também diz respeito aos israelitas, aos hebreus. Por quê? Porque regia as leis de culto que eram dirigidas pelo sacerdote. Então, esse aspecto cerimonial, no que diz respeito aos rituais, faz parte para o povo de Israel, ali, para aquele povo. E o terceiro aspecto, que foi o primeiro que eu mencionei aqui, que é a lei moral, essa lei moral abrange a todos nós, os crentes. Então, isso não caducou, não está invalidado, não está anulado. Pelo contrário, precisamos obedecer, observar
e seguir conforme a Bíblia nos ensina. Então, o aspecto moral dos 10 mandamentos, eles não foram anulados. Assim, nós vamos entrar aqui no segundo tópico, que fala sobre mandamentos verticais. Só para a gente ter um maior entendimento, os mandamentos eles se dividem nessa forma didática em duas partes. Verticais, que está relacionado a Deus, e horizontal, que está relacionado entre eu e o próximo. Vertical, entre eu e Deus, horizontal, entre eu e o meu próximo. Os 10 mandamentos contêm duas divisões básicas. Os primeiros 4 mandamentos, o foco é Deus, e os 6 últimos, o foco está no próximo. Vamos ver aqui o primeiro ponto. É o verso de número 3. Não terás outros deuses diante de mim. Os 2 primeiros mandamentos se complementam. No primeiro, Deus diz que não se deve servir outros deuses. No segundo, proíbe a fabricação de ídolos e imagens de qualquer coisa, no céu, na terra, debaixo da terra, enfim. Então, o primeiro mandamento, os 2 primeiros, né, como ele fala, que eles se complementam e dizem respeito ao próprio Deus. O primeiro é não ter outros deuses e o segundo, não fabricar ídolos para serem adorados como se fosse Deus. Então, Deus, ele é único e ele exige essa exclusividade do seu povo, de cada um de nós, de todos os crentes, todo aquele que crê em Deus e que o reconhece como um único Deus, esse tem que adorá-lo e servi-lo de forma exclusiva, não dividindo isso com ninguém e nem mesmo consigo mesmo, tá? O ato dele mandar não fazer ídolos significa que o homem ele não deve colocar nada entre ele e Deus. O segundo ponto é o uso do nome de Deus, baseado no verso 7 do capítulo 20, diz assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O nome de Deus não é um amuleto verbal, nem senha para ser usado em vão. Deve ser usado com cuidado e reverenciado. Deus já revelara a Moisés o seu nome, quando ele diz, eu sou o que sou, né? E o nome é o nome pessoal de Deus. Os comentaristas mais conceituados rejeitam a transliteração para Jeová. Essa palavra Jeová é a mais longe da tradução do nome de Deus, preferindo a expressão, o nome Iavé. É o tetragrama sagrado e inefável, que traduzido ficaria YHWH, né? Acrescido séculos mais tarde de algumas vogais para ajudar os leitores na pronúncia. E aí ficaria então YAHWEH. Então acrescentaram aqui o A e o E para ajudar na pronúncia. Mas a escrita seria YHWH. Uma coisa muito importante aqui, só um outro detalhe. A Almeida atualizada traduz o nome Yahvé para Senhor. Tá? E é isso aqui, a respeito do nome, é isso. Então, 2 pontos importantes aqui. O nome de Deus, a pronúncia exata, não sabemos. A tradução mais próxima que temos é essa, YHWH, e a pronúncia seria Yahvé, mas exatamente não sabemos. Por quê? Por causa do respeito que os judeus têm com relação ao nome de Deus. Então, nós também precisamos ter máximo respeito ao falar do nome de Deus. O nome de Deus precisa ser usado nos momentos em que ele é invocado.
se torna até expressões atualmente, né? A pessoa toma um susto, ah, meu Deus, ou qualquer coisa que aconteça, ah, meu Deus, e tal. Usa de forma leviana o nome de Deus, isso é errado, muito errado, e um dos mandamentos é exatamente esse, não falar o nome de Deus de forma indevida. O outro erro que as pessoas caem é com relação ao nome de Jesus. Jesus também é Deus. E o seu nome também precisa ser preservado e não mencionado de forma indevida, né? E aí muita gente termina uma frase, põe o nome de Jesus, coloca em nome de Jesus como se isso validasse e desse legitimidade a tudo que a pessoa quer. Aqui o comentarista fala que não é um amuleto, que você fala e pronto, é a palavra mágica para as coisas darem certo. Não é assim que funciona e não deve ser usado dessa forma o nome de Deus. Terceiro ponto aqui dentro fala do sábado. O sábado de descanso, verso de número 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A questão do sábado, o comentarista aqui, ele fala que não devemos guardar o sábado, porque isso era com relação apenas aos israelitas, e que nós devemos guardar o domingo porque foi o dia que Jesus ressuscitou, foi o dia que foi a descida do Espírito Santo, e ele vai citar outros exemplos aqui de coisas que aconteceram no domingo, por isso que é o domingo que tem que guardar. Mas o fato é, a Bíblia, ela manda guardar o sábado. Ela manda guardar o sábado. Paulo, quando escreve as suas cartas, ele menciona todos os mandamentos, todos os 9, menos o do sábado. Inclusive, ele incentiva a não guardar o sábado. Ele diz que não é necessário. Tá? Mas, biblicamente, olhando de uma forma geral, para nós, os crentes não judeus, né, não israelitas, não vejo como obrigatório guardar o sábado, mas se você quiser guardar, não é pecado guardar o sábado, mas eu entendo que Deus, ele exige que nós separemos um dia da semana para o adorá-lo, para o servi-lo, para dedicar a ele. Aí as pessoas vão dizer, mas na atualidade nós vivemos para Deus, todo dia é dia de Deus. Não é verdade. Não é verdade. Tem gente que passa o dia todo e não lê um versículo da Bíblia. Tem gente que nem ora todos os dias. Imagina dedicar todos os dias a Deus. Então esse papo de que você vive para Deus, isso não é verdade. Que você vive todos os dias para Deus. Mas eu entendo que nós precisamos, um dia da semana, dedicar esse dia ao Senhor. E nesse dia não nos envolver com outras atividades, com o trabalho secular e outras coisas, e que a gente possa dedicar esse dia a Deus. Eu entendo dessa forma. Vamos falar agora do último tópico, mandamentos horizontais. Primeiro ponto é: honrarás teu pai e honrarás pai e mãe e não matarás. Verso de número 12 e 13. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nesse ponto, honrar pai e mãe, inclusive esse é o primeiro mandamento que vem com promessa. E é muito óbvio aqui, muito claro, na igreja você vai se aprofundar mais nisso, mas o mandamento é claro: honrar pai e mãe. Honrar vai além de simplesmente obedecer, tá? E o outro mandamento que ele menciona aqui é: não matarás. Tudo isso tem a ver com a relação entre pessoas, né? Com você e o seu próximo. Segundo tópico aqui é: não adulterarás e não furtarás, baseado no verso 14 e o verso 15. Isso aqui diz respeito à família e a relação com as outras pessoas. Todos os demais 6 mandamentos vai girar em torno desse ponto. Relacionamento com o próximo.
e principalmente relacionamento familiar. Esse mandamento não adulterarás, de forma muito clara, ele está aqui preservando a família, que foi a primeira instituição criada por Deus. E o terceiro e último ponto aqui é: não dirás falso testemunho e não cobiçarás, baseado no verso de número 16 e o verso de número 17. Diz assim aqui o comentário, ó. A preocupação do 9º mandamento era com a possibilidade de alguém jurar falso num tribunal em Israel. As consequências seriam irreparáveis, podendo implicar na morte da pessoa acusada. Mas a abrangência vai além. Significa que deve haver verdade no falar. Uma língua falsa, fofoqueira e caluniadora tem sido um problema até em muitas igrejas. O 10º mandamento, não cobiçarás pessoas ou bens do próximo, está na esfera dos sentimentos. É um desdobramento do 6º, do 7º e do 8º. E a parte final do comentário diz: a ordem dos mandamentos é inteligentíssima. Primeiro Deus, depois família, depois o próximo e, por fim, trata de coisas e etc. Então, o estudo dos 10 mandamentos, ele é de fundamental importância para todos os crentes, porque eles, como nós vemos no início da lição, eles servem para nos santificar, nos capacitando então a expressar o caráter santo de Deus. Então, todos nós precisamos estudar e obedecer os 10 mandamentos. A aplicação pessoal diz assim, ó: Jesus não cancelou nem modificou a lei de Moisés. Ele a cumpriu integralmente e nos capacita pelo Espírito Santo a vivermos de modo santo e irrepreensível. Glórias a Deus. Aqui nós encerramos a lição e temos o nosso questionário com 3 perguntas, e eu vou também colocar esse questionário num comentário fixado aqui, e eu quero te pedir, responde e deixe sua resposta aqui nos comentários. Primeira pergunta, segundo a lição, o que os 10 mandamentos revelam sobre a pessoa de Deus? Segunda pergunta, na classificação dos 10 mandamentos, o que significa a expressão mandamentos verticais? Terceira pergunta, mencione 2 dos mandamentos horizontais aprendidos nesta lição. Beleza? Deixe aqui embaixo seus comentários com as respostas. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Mais uma vez quero te pedir, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e ativa o sino das notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo. Beleza? Que Deus te abençoe e fique na paz.